Olha, na história da literatura, poucas obras, mas poucas mesmo, chegam perto do tamanho da Divina Comédia de Dante Alighieri. A gente está falando de um poema de mais de 700 anos. Ele não só ajudou a criar a língua italiana, como, basicamente, desenhou para grande parte do mundo como seria a vida após a morte. É uma coisa impressionante se a gente para pensar. Um único poema que foi lá e moldou a teologia, a arte e a cultura por séculos e séculos. Só que, sabe, para além de toda essa genialidade literária, a obra guarda um mistério. Um mistério que até hoje intriga muita gente, principalmente quem estuda a espiritualidade. E é exatamente por esse ângulo que a gente vai mergulhar nessa obra. Não só como literatura, não, mas sim como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça fascinante, sabe? Onde as peças parecem se encaixar de um jeito, no mínimo, inesperado. Pois é, essa é a grande pergunta que fica no ar. Como é que pode um poeta lá do século XIV, numa época de dogmas super rígidos, ter descrito uma arquitetura espiritual com uma precisão que, olha, ecoa de um jeito impressionante os ensinamentos que só apareceriam, 500 anos depois? Seria só genialidade literária ou teria algo a mais aí? Ok, então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente começar a entender essa conexão toda, o primeiro passo é olhar para a estrutura que o Dante criou. Porque, veja bem, ele não descreveu o além-túmulo de qualquer jeito, de forma caótica. Não, ele literalmente desenhou um mapa espiritual. Ele dividiu a jornada dele em 3 grandes partes, sabe? 3 reinos muito bem definidos. E essa estrutura, essa ideia de uma viagem progressiva da alma, passando por estágios diferentes de purificação, de aprendizado, isso já soa um tanto familiar pra gente, não soa? E aqui, olha só que detalhe impressionante, a organização do inferno dele. Não é um lugar de sofrimento aleatório, um caos total. De jeito nenhum. Dante estrutura tudo em 9 círculos e as almas são agrupadas ali de forma sistemática pela natureza das suas falhas. Ou seja, é uma organização baseada em afinidades. Pensa nisso. E tem mais. Dante não estava sozinho nessa jornada. De jeito nenhum. Agora a gente vai ver quem estava com ele, porque é aqui que está uma das pistas, talvez a mais convincente de todo esse mistério. Mas antes de seguir, vamos só relembrar rapidinho o conceito de guia espiritual, tá? Aquele mentor, um espírito mais evoluído, que acompanha e ampara a gente na jornada evolutiva. Guarde bem essa definição porque ela é a chave para o que vem agora. A semelhança é simplesmente impressionante. O poeta romano Virgílio, que guia o Dante pelas regiões mais sombrias, ele age exatamente como um guia espiritual. Exatamente. Ele está ali oferecendo sabedoria, proteção e detalhe, ele foi enviado por uma instância superior para ajudar o Dante na missão. A conexão é direta, é muito, muito clara. E não para por aí. Depois de Virgílio, quem aparece? Beatriz. E olha, ela não é só o grande amor do Dante. Na obra, ela representa a teologia, a fé, o amor divino. É ela quem assume e o guia pelos planos mais elevados do paraíso. É um papel, assim, perfeitamente análogo ao de um mentor de altíssima hierarquia que impulsiona a alma para a luz. Mas calma, que as conexões vão muito, mas muito além dos guias. Os próprios conceitos que o Dante vai descrevendo ao longo da jornada ecoam de um jeito incrível. Princípios que, depois, se tornariam centrais na doutrina espírita. Essa comparação é de cair o queixo. O inferno de Dante, que é um lugar de purgação, veja bem, não de condenação eterna. Ele se assemelha demais ao conceito de umbral. Quem já leu as obras de André Luiz, por exemplo, vai sacar na hora. É um local de sofrimento transitório, onde os espíritos se juntam por afinidade para poder expurgar suas faltas. E não é só isso. A coisa vai além. O Dante fala do livre-arbítrio como o maior presente de Deus. Ele descreve espíritos se movendo com a velocidade do pensamento. E reforça o tempo todo que aquele sofrimento é educativo, é uma purificação para a alma subir. Pessoal, são conceitos que se tornaram pilares do espiritismo, mas que foram escritos 500 anos antes. É impressionante. Então fica a pergunta, como explicar isso tudo? Bom, o pesquisador Silvio Brito Soares, ele oferece uma perspectiva bem direta, bem ousada. Ele sugere que a jornada de Dante não foi só imaginação. Teria sido, na verdade, uma experiência mediúnica real, um desdobramento espiritual acompanhado de perto pelo seu guia. Isso tudo nos leva ao ponto central da nossa conversa. Com tantas conexões assim, na nossa frente, como é que a gente interpreta a obra do Dante? Porque, vamos combinar, as semelhanças com a doutrina espírita parecem profundas demais para serem só uma coincidência, né?
E é assim que a gente chega à questão final que essa análise toda nos propõe. Será que estamos diante de um monumento da criatividade humana que, por pura genialidade, conseguiu antecipar conceitos espirituais? Ou será que a Divina Comédia é, na verdade, a prova de que, através da mediunidade, um poeta lá do século XIV recebeu autorização para mapear o mundo espiritual e nos deixou um roteiro que a gente só começaria a entender de verdade séculos depois? Bom, a resposta final, essa fica para a reflexão de cada um.